Bons dias, tudo bem? Você sabe calcular a pressão que a água faz no fundo de uma piscina? Fique comigo, daqui a pouquinho vamos falar disso. Saudações, querido e querida estudante! Estamos aí mais uma vez para um momento de aprendizado. Eu sou o professor Delton e vamos seguir em frente. Hoje vamos falar de um dos trabalhos de um físico, matemático e engenheiro belga conhecido como Simon Stevin. Ele propôs alguns trabalhos e vamos destacar o seguinte raciocínio. Observe este recipiente, esta caixa contendo água. Nesta caixa nós vamos jogar uma moeda e esta moeda repousa então aqui no fundo da caixa. E queremos agora calcular a pressão que esta moeda causa, ou melhor, a pressão que a água causa nesta moeda, também conhecida como pressão hidrostática. Para isso, você precisa relembrar o conceito de pressão, que é força perpendicular sobre área de contato. Muito bem. Lembrando então e observando a força que está perpendicular à área desta moeda é dada por qual expressão? Como é que a gente observa? Vamos observar que esta força que está perpendicular à superfície da moeda é exercida por essa coluna de líquido aqui, ó. Esta é a força que nos interessa e, por isso, pressão, que é força sobre área, pode ser substituído o valor dessa força. Ele coincide com o valor da força peso, peso da coluna de água sobre a moeda. Isso é dado por massa vezes aceleração da gravidade. Sendo assim, podemos substituir a expressão e escrever assim: massa, aceleração da gravidade sobre área. Muito bem, mas a massa, nós não temos como medir a massa de água que está aqui em cima. Tirar essa água e colocar na balança é impossível. Vamos usar então o artifício e o conceito de massa específica. E vamos substituir aqui na expressão que a massa é a multiplicação da massa específica vezes o volume vezes a aceleração da gravidade. Tudo isso está dividido pela área de contato. Muito bem. E qual é o volume de água sobre a moeda? O volume de água marcado aqui é a forma de um cilindro, cuja área da base é a própria área da moeda e a altura do cilindro é a profundidade que se encontra a moeda. Daí podemos escrever que pressão é massa específica vezes a área de contato ou área do cilindro vezes a profundidade ou comprimento do cilindro vezes a aceleração da gravidade, tudo isso dividido pela área. E vejam só, pessoal, a área é a área da moeda. A área aqui é a área do cilindro, da base, que também é da moeda. Portanto, pressão que o líquido faz não depende da área de contato, depende da densidade, da massa específica desse líquido, da profundidade que se encontra o ponto que você quer determinar a pressão e da aceleração da gravidade. Veja só que bacana isso! Portanto, a pressão não depende da área de contato. Estamos falando aqui de qual pressão, pessoal? Cuidado, cuidado! Estamos falando da pressão que um líquido exerce sobre um objeto, sobre um ponto. Estamos falando da pressão hidrostática. Beleza? Muito bem. Vamos a um outro ponto. Você tem nesta figura dois pontos, o ponto A e o ponto B. Observe que
você tem os pontos em profundidades diferentes, HA, e o outro ponto numa profundidade HB. Muito bem. A pergunta é: qual é a diferença de pressão nesses dois pontos? Né? Mas antes de responder esta pergunta, eu quero saber qual é a pressão no ponto A. O que é que causa pressão no ponto A? Uma coluna de água de profundidade A vezes a aceleração da gravidade, e tem mais uma coisa causando pressão aqui. Vejam que essa caixa está aberta, está livre na atmosfera. Então tem aqui a pressão da atmosfera. Muito bem, sendo assim, a pressão no ponto A deve ser somada à pressão que o líquido água está causando, mais a pressão da atmosfera. E o mesmo acontece com a pressão no ponto B. É a massa específica do líquido, a profundidade do ponto B, aceleração da gravidade, mais pressão da atmosfera. Muito bem. Agora sim, responda à pergunta: qual é a diferença de pressão? Pressão no ponto B menos pressão no ponto A. Como é que a gente pode chegar numa expressão para calcular essa diferença de pressão? Isto é, chegar no teorema de Stevin. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui escrever assim: a pressão no ponto B menos a pressão no ponto A é igual a massa específica vezes profundidade do ponto B vezes aceleração da gravidade mais pressão da atmosfera. Isso tudo é a pressão que o ponto B está submetido, menos a pressão que existe lá no ponto A. A pressão no ponto A é a massa específica, profundidade do ponto A, vezes aceleração da gravidade, mais pressão da atmosfera. Arrumando esta expressão, como é que fica a diferença de pressão entre o ponto B e o ponto A? Como é que podemos escrever isso? Vamos lá? Observe na expressão acima que a pressão da atmosfera positiva menos pressão da atmosfera. Portanto, uma anula a outra. E o que sobra? Massa específica do líquido, a aceleração da gravidade colocando em evidência, multiplicando a profundidade do ponto B menos a profundidade do ponto A. Esta é a expressão que a gente pode usar para chamar ou destacar como teorema de Stevin ou de Steven, conforme queira, né? Ou seja, alguns autores até escrevem um pouquinho diferente esta expressão. Escrevem desta forma: ΔP, variação de pressão do ponto B e o ponto A, igual a μg, variação de profundidade entre o ponto B e o ponto A. Mas cuidado com o termo variação, tá? Estamos aqui destacando que isto significa uma diferença de pressão, pois um ponto B ou o ponto A não está definido qual deles é ponto final ou ponto inicial. Por isso, destaco, é uma diferença de pressão. Uma pergunta: o que aconteceria se o ponto A e o ponto B estivessem na mesma profundidade? Qual seria a pressão entre eles, ou a diferença de pressão? Dois pontos no mesmo nível, dentro do mesmo líquido, estão submetidos a uma pressão igual. Muito bem. Se não tem diferença de profundidade, se os pontos estão no mesmo nível e dentro do mesmo líquido,
a pressão é a mesma. Beleza? Muito bem. Ficou alguma dúvida? Pois bem, então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, escreva aí para a gente e se inscreva no canal, dá um joinha para que esse vídeo possa chegar a vários outros estudantes. No mais, aquele abraço e bons estudos!